Olá, notável, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Escola Personal Trainer Academy, a única escola do Brasil que une biomecânica e marketing. Eu sou o professor André Albuquerque e hoje na aula de número 173 nós vamos falar sobre insuficiência ativa e insuficiência passiva, quais músculos essas insuficiências acontecem, como elas acontecem e quais exercícios elas normalmente acontecem. Então, eu percebo que é uma dúvida também frequente entre os profissionais, eles acabam achando, mas entra insuficiência. Será que efetivamente é insuficiência? Será que é uma posição articular onde o músculo ele gera uma dificuldade do músculo produzir torque, produzir movimento naquela articulação? Ou será que é uma falta ou uma dificuldade daquele músculo produzir realmente uma tensão? É isso que nós vamos entender hoje nessa aula. Joga o tablet na tela para mim, por favor, diretor. Eu tenho já aqui em minhas mãos, tá, tablet na tela. Eu tenho aqui já direto para vocês, sem delongas, eu tenho a definição de insuficiência ativa e passiva de alguns livros que inclusive tirei da minha biblioteca lá de trás, trouxe aqui para vocês hoje. Até vocês me pedem muita indicação de livros, né? Além do meu que vocês já têm, estou trazendo outros aqui hoje, como o livro Biomecânica Básica, da Susan Hall. Essa edição que eu tenho é a 6ª edição de 2013. E nessa edição da Susan Hall, agora vocês olham lá a definição dela que está no meu tablet, a insuficiência ativa é a capacidade limitada de um músculo biarticular de produzir força quando a posição da articulação põe o músculo em uma posição frouxa. Às vezes você escuta assim, você não consegue entender muito bem, mas eu vou deixar bem mastigado, fácil para você compreender exatamente o que é essa insuficiência ativa, ok? Mas eu estou trazendo as definições dos livros que aqui eu tenho. Inclusive, eu tenho mais um livro aqui em minhas mãos. Olha lá, vamos ver aqui. Cadê? Ops. Borracha. Ah lá, agora apareceu. Kendall, tá aí para vocês. Qual livro é esse? Florence Kendall. É o livro Músculos, Provas e Funções, também com postura e dor. Então, um músculo que fala muito sobre provas e funções, né? Testes e funções musculares e articulares, da Florence Kendall. Esse que eu tenho é a 5ª edição, ele é de 2007, um pouco mais antigo, e a definição que ela propõe é que a insuficiência ativa é a incapacidade de um músculo biarticular. Vejam que nas duas opções, nas duas definições, eles estão colocando como músculos biarticulares ou aqueles que também são poliarticulares, tá? Isso aqui é a descrição exata que está no livro, das classes 3 ou 4, e as classes 3 ou 4 é a definição da Florence Kendall, mas eu vou citar os músculos que ali estão. De gerar uma força efetiva quando este músculo está submetido a uma posição de encurtamento total. Claro que esse encurtamento total que ela coloca aqui está relacionado a essa articulação também, né? A posição da articulação. A posição da articulação é que vai influenciar esse encurtamento total. Por exemplo, bíceps braquial. A articulação nesse caso, né? Veja, meu cotovelo. Claro, a gente já vai ver também que ele passa pela articulação do ombro, mas vamos pensar apenas na articulação do cotovelo nesse momento. Quando a articulação está nessa posição, existe um maior encurtamento do meu músculo bíceps braquial. Ela continua ali dizendo que o mesmo significado está implícito na expressão o músculo está afrouxado, né? E, por último, também utilizei esse mesmo livro de Músculos, Provas e Funções de Florence Kendall. Ela traz uma outra definição de O'Connell e Gardner, de um livro mais antigo, 1972, se eu não me engano, ou 71, e ele fala que se um músculo que cruza duas ou mais articulações da mesma maneira, então vou deixar em vermelho aqui porque representando músculos biarticulares ou poliarticulares, produz movimento simultâneo em todas as articulações que cruza, ele logo atinge um comprimento, no caso aí um encurtamento, no qual não pode mais gerar uma quantidade de força útil. Passa, dependendo da posição da articulação,
o seu músculo não consegue produzir uma quantidade de força útil. Sob essas condições, o músculo é considerado que ele está insuficientemente ativo. Ele não tem uma capacidade de produzir uma força útil. Já vamos observar isso em quais músculos acontece, em quais exercícios acontece, o que você pode fazer para evitar. Será que há vantagem de chegar nisso aí? Tudo isso a gente vai discutir hoje. Tá? E quais os riscos para que de repente acontece algo na articulação? Eu já vou levantar aqui um detalhe para você. Se esse músculo ele não consegue produzir uma força útil, ele pode, dependendo do exercício, dependendo da posição, ele pode estar gerando um risco a mais para aquela articulação ou para o próprio movimento. Percebe? Então, muitas vezes não é tão interessante chegar nesse máximo encurtamento, que nesse caso aqui é considerado insuficiência ativa. Mas vamos então entender o outro cenário, o cenário da insuficiência passiva, como agora está aqui na tela para vocês. Da mesma maneira, primeiro livro, Biomecânica Básica, da Susan Hall, 2013, ela sugere que insuficiência passiva é a incapacidade de um músculo também biarticular, então observe que sempre estamos falando aqui de músculos biarticulares, de alongar o suficiente para permitir a amplitude completa. Então a gente está falando aqui de uma amplitude completa. Quando a gente fala de amplitude completa, de movimento nas articulações que ele cruza, nós estamos falando de amplitudes que são possíveis de chegar, e aí no caso ela só seria limitada devido a, digamos, a tendões, a ligamentos ou cápsula articular. Ok? Então assim, a articulação ela chega até o limite, tem a cápsula articular que limita aquilo também. Agora, se antes disso eu tenho um encurtamento desse músculo, né, que ele não consegue então se alongar o suficiente, eu tenho aí uma insuficiência passiva. Entendido até então? Da mesma maneira, vou trazer para vocês o que Florence Kendall falou no livro dela de Músculos, Provas e Funções 2007. Ela fala que a insuficiência passiva é quando o comprimento do músculo biarticular ou poliarticular está sempre envolvido, não é suficiente para permitir o alongamento normal sobre ambas as articulações. Ou seja, uma articulação ela não fica com um movimento normal, ela fica levemente restrita, né? Por exemplo, os posteriores de coxa, ela já dá um exemplo aqui, quando eles estão mais encurtados, né? Ou eles não conseguem fazer esse alongamento total ali, ou com um alongamento total desses músculos, a articulação não chega nas suas amplitudes normais. Entendido? E olha só o que eu tenho também aqui com O'Connell e Gardner, a insuficiência passiva de um músculo é indicada sempre que a amplitude total de movimento de qualquer junta, ele chama de junta as articulações, né? Eu coloquei exatamente a descrição que ele estava, ou qualquer junta, de uma junta ou de duas juntas, que o músculo cruze for limitada pelo seu comprimento. Então veja, a amplitude total é limitada, a amplitude de uma junta é limitada pelo seu comprimento e não pela disposição de ligamentos e estruturas, como eu falei. Então agora que eu não tenho mais ligamentos ou outras estruturas restringindo, o que eu tenho então agora é um músculo restringindo essa articulação. Como é que você vai entender isso da maneira mais fácil de todas? Uma das maneiras mais fáceis que eu aprendi, que eu quero passar para vocês, é com a força de preensão manual. Então você vai fazer isso comigo, você vai fazer agora para você nunca mais esquecer. Quando você sente e explica isso para alguém ainda, para um amigo, para um aluno, para você entender bem. Olha só, eu tenho aqui no meu antebraço, né, os meus músculos flexores dos dedos, e esses músculos eles ultrapassam a minha articulação aqui do punho e dos dedos, né, aqui das falanges, né, para fazer essa movimentação em preensão manual. Agora, como é que eu vou entender a insuficiência ativa primeiramente? Insuficiência ativa, eu encurto todos esses músculos, ou eu mantenho. Como é que eu faço esse encurtamento máximo? Quando eu então faço flexão nessa posição e vou fazer então essa preensão manual, como eu estou falando aqui agora para vocês, e flexão também dos dedos. Ou seja, imagina que você está com
uma esponja na sua mão e que você precisa tirar toda a água dessa esponja. Agora, fica nessa posição, pega a esponja e aperta com toda a sua força nessa posição. Aperta, 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 aperta. Olha só, em mim agora deu até uma sensaçãozinha meio de cãibra. Esse encurtamento máximo das fibras gera até, inclusive, essa sensação. Você vai perceber que em vários outros músculos isso também vai acontecer. Essa sensação ela é mais comum quando existe esse encurtamento máximo e essa intenção também de contração máxima. Agora, você percebeu como é difícil? Agora, imagina que essa esponja está na sua mão, nessa posição, e agora aperta ela aqui. Não é muito mais confortável? Sim, porque eu não estou agora encurtando completamente esse músculo, porque agora ele está levemente alongado e ele então eu consigo fazer mais força de preensão manual do que se ele tivesse nessa posição em que ele está mais encurtado. E ele chegou a ficar tão curto que já ele não é mais tão útil. Olha lá a última descrição, joga o tablet de volta lá, você está lá o tablet. Na última, esse não pode mais gerar uma quantidade de força útil. Claro, professor, mas para espremer uma esponjinha aqui bem de leve é útil. Mas não é uma quantidade de força que se equivale a essa força de preensão nessa posição. Tá entendendo? Então aqui você já percebeu. A gente já vai fazer em músculos de membros inferiores também. Agora pega aqui, entende? Faz isso, sente. Quando você percebe, sente e ensina, essa seria a melhor posição, a melhor estratégia para você aprender sobre isso, não esquecer nunca mais. Feito isso, você já percebeu então que existe uma facilidade muito maior nessa posição, porque esses músculos eles estão num comprimento tensão ótimo ou melhor do que nessa posição onde eles estão muito encurtados. Ok? Agora, nessa mesma posição, você vai entender agora o que é uma insuficiência passiva. Olha só, eu quero que você apoie seu cotovelo na mesa, em algum lugar, tem que ficar parado mesmo, senão você não vai conseguir perceber, porque a diferença é muito sutil. Ok? Nessa posição, você vai com os dedos assim, levemente fechados, sem fazer muita força, você vai fazer o máximo de extensão do seu punho, assim, nessa posição, olha. E você vai olhar nesse punho e vai colocar ele, assim como eu estou fazendo aqui agora, eu estou deixando com que assim, o dorso da minha mão aqui, eu estou olhando ali para um zíper que eu tenho na minha mochila, e ele está encostando no zíper, assim, né? Na minha visão. E agora eu vou estender os meus dedos, e você faz junto isso daí. Estende, 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 estende. E você vai perceber então que, normalmente, isso acontece com quase todo mundo, ou com todo mundo, pelo menos eu nunca vi com alguém que não fizesse, você vai perceber que, eu vou exagerar um pouco para você entender, para você conseguir enxergar aí na câmera, tá? Você vai perceber que quando você estende os seus dedos, a sua mão ela vem levemente para cima, assim, olha. Ok? Você com os seus dedos nessa posição, você consegue fazer essa posição aqui, digamos, vamos lá, quase a 90 graus, mas aí quando você vai estendendo os dedos, o seu dorso da mão ele inclina, né? A sua mão como um todo o seu punho faz essa flexão. E por quê? Nesse caso é porque você está com um alongamento máximo. Veja que interessante. Você está com alongamento, você está alongando agora todos os seus músculos flexores, porque assim eles não estão completamente alongados, né? Mas quando eu faço assim, eles alongam. Só que essa falta de alongamento, né, que ele tem, eu não consigo ter um grande alongamento nele para quando eu realizar esse movimento, que o meu punho fique parado nessa posição. Quando eu faço esse alongamento nele, meu punho volta um pouco, ou seja, os meus músculos eles não conseguem, não têm capacidade de alongamento suficiente para permanecer com o meu punho naquela posição anterior. Estão entendendo? Olha só, estou te dando 3 referências, 2 ótimos livros, um exemplo fácil para você entender, para você nunca mais se questionar quando acontece uma coisa ou outra. Olha a ferramenta que você está na mão. Se você quiser, você rever essa aula que eu estou te passando aqui ainda hoje, tá? Para você decorar e entender cada vez mais.
Então você já está entendendo um pouco do que acontece, como acontece. Nós vamos agora... Ainda não. Só para ficar um pouco... Eu ia mostrar os músculos já para vocês, aqueles que são mais comumente associados com a insuficiência ativa e passiva. Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouco do que eu tenho visto quando vocês acham que, não, tá acontecendo uma insuficiência, tá ocorrendo a insuficiência, quando, como, o que está acontecendo efetivamente. Porque em vários movimentos os professores acabam achando, não, porque eu estou chegando nessa posição, está existindo uma insuficiência, por isso ele está ficando mais fraco. Lembre-se que nem sempre você tem dificuldade de produzir torque, de produzir movimento rotacional em uma articulação apenas pela tensão muscular. Então, tablet na tela de volta. Olha só o que eu estou dizendo para você. Para você gerar eu vou colocar torque, para você aumentar o torque na sua articulação, né? O movimento rotacional, esse movimento rotacional. Existem duas possibilidades. Então a gente não pode se prender apenas na insuficiência ou nessa capacidade contrátil do músculo. Porque sim, beleza, professor, então tem a questão da insuficiência, da capacidade contrátil. Tem. Existe a questão da capacidade contrátil. Mas também existe a questão do braço, do torque, do músculo. Ou do torque interno, então. Nas aulas 148 e 149, eu te ensino como identificar o torque externo. Quando eu estou com o halter na minha mão, existe uma força e eu tenho um torque, né, uma resistência que faz com que o meu cotovelo se estenda, afinal o halter está aqui na minha mão e ele vai fazer esse movimento rotacional. Agora, contra esse movimento, eu tenho o meu músculo que vai fazer o movimento oposto. E esse braço do torque, que é o braço do torque do músculo, a quantidade de possibilidade, a capacidade do meu músculo gerar movimento rotacional para o lado oposto que o halter. Só que o músculo, ele tem, às vezes, melhor capacidade de gerar esse movimento rotacional e às vezes não é tão bom esta capacidade de gerar esse movimento rotacional. Mas vamos entender, então, primeiro, cada um desses dois. Veja só, então eu tenho duas possibilidades para gerar torque articular. A primeira é a capacidade contrátil. Quando nós falamos em capacidade contrátil, nós estamos falando sobre essa relação de força e comprimento, ou comprimento-tensão, é assim que muitas vezes vocês ouvem. E aqui na linha, nessa linha vertical, eu tenho a força aumentando nessa direção e o comprimento da fibra aumentando nessa direção ou diminuindo, né, mais próximo da linha da força. O que acontece? Observe que normalmente nós conseguimos gerar mais força. Eu vou fazer em azul. Olha aqui, ó. Mais força quando os nossos sarcômeros, quando esse músculo ele está num comprimento tensão ótimo, que é quando esses sarcômeros estão numa posição média, né? Não existe nenhum encurtamento. O que é isso aqui? Está encurtado e nem está alongado. E nem está nem muito encurtado, nem muito alongado. Então, quando ele está num meio termo, ou levemente alongado, é quando esse músculo tem a melhor possibilidade de produzir tensão. Entendido? Professor, mas aí é que eu tenho uma tensão total que aumenta nessa posição devido a uma tensão passiva. Aqui é no caso, quando a gente está falando de pliometria, ou daquele ciclo de encurtamento-alongamento, né? Quando o músculo você gera uma tensão passiva nele, de repente caindo de uma caixa, pensando em quadríceps, caindo de uma caixa você gera uma tensão passiva e ele consegue gerar uma força maior devido a esse aumento de tensão passiva. Mas enfim, essa é uma das possibilidades. Vamos nos concentrar apenas nessa linha vermelha que aqui eu estou mostrando para vocês. De uma maneira geral, você está entendendo também que esse comprimento médio ele pode me gerar mais tensão.
Mas então, professor, é sempre assim? Então, digamos aqui, ó, na rosca direta, sempre nessa posição eu vou ter dificuldade e sempre nessa posição eu vou ter dificuldade? Não, não é assim. Por quê? Acabei de mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma possibilidade, que é a capacidade contrátil, mas eu tenho também uma segunda, que é o braço do torque do músculo. E aí, quando eu falo de braço do torque do músculo, eu trago mais uma referência aqui para vocês hoje, de livro, do Fundamentos de la Mecánica del Ejercicio, que é um livro escrito em espanhol, de Lucas Leal, que para mim também é um livro muito bom, e ele está mostrando aqui então agora o braço do torque do músculo. Como assim? Veja que quando você tem, eu quero fazer uma flexão de joelho, eu quero trabalhar com uma flexão de joelho, né? Eu quero levar a minha tíbia nessa direção. Aqui também seria a mesma coisa e aqui também a mesma coisa. Quero levar ela nessa direção. Aonde eu consigo produzir mais força? Veja que aqui nessa, eu vou aproximar aqui para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho um eixo ali em vermelho no centro e eu tenho a força dos meus posteriores de coxa, que praticamente eles estão para cima, gerando um ângulo de mais ou menos 30 graus. Quando o seu joelho está um pouco mais flexionado, como nessa figura 2, o ângulo ele passa a ser lá, olha, 45 graus. E quando ele está mais flexionado, o ângulo passa a ser 90. Eu vou desenhar, para você entender bem isso, eu vou desenhar uma outra situação que você vai entender também. Olha só, eu tenho aqui, imagine que você tem uma porta. E eu vou colocar em vermelho também para simular como se fosse esse eixo em vermelho que vocês enxergaram aqui. Eu vou colocar um eixo aqui na porta. Ok? Agora eu vou te dar um cabo. Eu vou prender esse cabo aqui e eu vou te dar um cabo para você puxar essa porta. Agora imagina que você está puxando essa porta nessa direção. Vai ser fácil você produzir movimento rotacional nessa porta se você puxar esse cabo naquela direção? Você acha que vai ser fácil? Ou você acha que se você puxar nessa direção, vai ser um pouco mais fácil? Ou se você acha que se você puxar nessa direção, vai ser mais fácil? Qual deles vai ser mais fácil você produzir movimento rotacional nessa porta? Nesse aqui. Esse é o mais fácil, esse é o mais difícil de você produzir movimento rotacional. O que eu estou mostrando aqui para você agora, leva isso para essa situação no joelho. O que é isso? Quando o seu joelho está estendido, como se a sua tíbia agora, né, se isso aqui fosse a sua tíbia, aqui você tivesse então o seu fêmur, como se ele tivesse assim para cima. Tá meio torto meu fêmur, né? Eu sei disso, mas tudo bem. Se você tem essa força em azul, essa primeira, vou colocar aqui ó, 1, é mais difícil você produzir torque ali. Na 2 um pouquinho mais fácil, é médio, e na 3 é mais fácil ainda. Então existe, e por que isso? Porque existe um braço do torque interno muscular que vai facilitar também com que você produza mais força numa articulação. Veja, eu estou te mostrando isso porque existem dois cenários. Nem sempre quando esse músculo vai estar muito encurtado, vai ser quando ele consegue produzir menos movimento na articulação. Porque existe também essa possibilidade que eu estou te mencionando. Entendido? Isso é muito legal de observar, até porque quando a gente vai identificar na prática, no nosso dia a dia, nos exercícios, como eu vou mostrar agora para você, você vai entender, vai ficar muito mais fácil. Vamos lá? Então vamos para o computador e eu vou mostrar para vocês os principais músculos que acontecem essas insuficiências. Eu vou aproveitar aqui só e vou falar o seguinte: a insuficiência ativa, ela tem uma característica então de falta de força muscular. Enquanto que na insuficiência passiva, o principal problema é a falta de comprimento muscular. Ok? Anota essas duas coisas, como sempre. Pega aquele caderninho, um bloco de notas, anota, porque anotar faz com que você aprenda mais. Existe uma pirâmide, é a pirâmide de Maslow, se eu não me engano.
não lembro agora exatamente, mas ele mostra que é uma pirâmide de aprendizado. Então tem um aprendizado que é passivo, simplesmente você só me ouve e vê aqui. Mas a partir do momento que você toma iniciativas de anotar, de raciocinar, de explicar isso para alguém, você entra numa aprendizagem ativa, de discutir, de comentar, de trocar essas informações com seus colegas de profissão. Faça isso, que isso evolui o seu aprendizado. Então, mais uma vez, bloco de notas, anota essas questões importantes. O material também vai ficar para vocês embaixo, né, em PDF, você pode baixar e já fica mais fácil também. Agora vamos lá, vamos para os músculos. Podemos ir, diretor? Fechou? Já está na tela? Perfeito. Então, eu tenho aí mais uma vez, essa parte mais anatômica, né, de estudos anatômicos. Você já enxerga na sua tela o meu esqueleto. E agora vamos identificar aqui então em membros inferiores inicialmente alguns músculos que geram essa insuficiência ativa e passiva, né? Pensando em músculos biarticulares. Quais são eles? Primeiro, vou mostrar aqui para vocês o músculo reto femoral. Por que biarticular? Porque ele ultrapassa essa articulação do quadril. Veja, ele é capaz de movimentar o seu quadril e ele é capaz de movimentar o seu joelho. Aqui está faltando apenas o tendão patelar, né? Ele tem essa inserção no tendão patelar, mas enfim, ele se insere aqui na tíbia, sua origem lá na crista ilíaca, mas você já observa então que se eu faço a máxima flexão nessa articulação e também a máxima extensão nessa articulação, você tem o máximo encurtamento desses músculos, desse músculo especificamente, do reto femoral, podendo gerar uma insuficiência ativa nele, né? Qual mais? Pensando aqui ainda em membros inferiores, eu tenho posteriores de coxa. Eu vou escolher um dos posteriores aqui, no caso, cabeça longa do bíceps femoral. Lembre-se que nós temos a cabeça curta, que é essa que está aqui atrás. Essa cabeça curta, ela não é biarticular, então o que nós temos de músculos biarticulares nos posteriores de coxa é a cabeça longa, vou até aproximar mais aqui, ótimo, do bíceps femoral. Aqui eu tenho o meu semitendinoso e aqui eu tenho o meu semimembranoso, que também são músculos, todos esses três músculos biarticulares. Eles também são capazes, vou isolar, eles são capazes. Aqueles que me perguntam sobre esse aplicativo chama Complete Anatomy, né? Eu já coloco isso em algumas aulas para vocês, é esse que eu utilizo aqui. Observe então que esse músculo ele é capaz de movimentar a minha articulação do quadril e a sua inserção distal está aqui na fíbula, na cabeça da fíbula, então ele também consegue fazer a flexão do joelho, né? Nessa outra articulação. Mais um músculo biarticular. Continuando, para a gente ir finalizando aqui membros inferiores, claro que tem outros também, mas estou trazendo os principais aqui para vocês e fazendo com que vocês compreendam também onde estão esses músculos. Aqui, gastrocnêmio. Quando nós observamos gastrocnêmio, ele tem sua inserção também aqui no tendão calcâneo, né, ou de Aquiles, e a sua origem lá na cabeça, lá no fêmur, né, não é na cabeça do fêmur não, é no côndilo lateral. Então nós temos também o gastrocnêmio fazendo movimentação nessa articulação e na articulação do tornozelo, ok? Aqui, olha, devido a essa inserção no tendão calcâneo, beleza? Subindo, membros superiores. Agora eu vou colocar a aplicação prática, tá, gente? Por que eu estou mostrando primeiro os músculos para vocês? Para a gente colocar a aplicação prática deles nos exercícios, tá? Então vocês compreendem aqui agora, identifica, faz essa leitura dos músculos para você entender o que está acontecendo nos exercícios. Na questão do bíceps, as duas porções do bíceps, né, elas são biarticulares. Tanto a cabeça longa, está aqui, ops, não consigo não consigo selecionar ela aqui agora, mas essa aqui é a cabeça curta, está no processo coracoide, e a cabeça longa que passa aqui no sulco intertubercular. Enfim, são duas. Esse músculo, ele também faz flexão do ombro, assim como eu estou fazendo aqui agora para vocês, e flexão do cotovelo. Ok?
para atingir o seu encurtamento máximo. Também temos o tríceps braquial, vou virar ele aqui para vocês. No caso do tríceps, não são todas as cabeças, né? Nós temos 3 cabeças no tríceps, porém, apenas uma. Essa cabeça, eu vou mudar aqui a cor. É isso aí, ó. Agora só laranja. Só laranja, que é a cabeça longa, ela me faz tanto a extensão do meu ombro, quanto a extensão do meu cotovelo, aqui logo abaixo. Ok? As outras cabeças não, elas só fazem apenas a extensão do cotovelo. E por último, em membros superiores, eu tenho os meus flexores dos dedos. E aqui eu vou tirar alguns, então, vou aproximar, eu tenho meus flexores superficiais, que aqui estão. Então eles cruzam várias articulações, aqui como vocês estão olhando, na mão. Ok? E eu tenho também, vamos colocar aqui, ó, tirei eles, agora eu estou colocando, eu quero trazer os flexores profundos aqui, músculos flexores profundos dos dedos. Também observe que os tendões ultrapassam tanto as articulações aqui dos dedos, quanto a do punho. Ok? Por isso que eles são multi ou poli, nesse caso aqui, poliarticulares. Ok? Entendido quais são esses músculos, pode tirar aí, diretor, volta para o tablet, por favor. Quando tiver o tablet aí, você me avisa. Já fechou? Então, tablet na tela, entendendo então esses cenários, todos esses cenários, vamos agora então para os exercícios de aplicação prática e entendimento prático do que acontece nos seus exercícios. Olha só, o primeiro músculo que eu mostrei para vocês, e pensando agora em insuficiência ativa, eu falei do reto femoral. O reto femoral, ele ultrapassa a articulação do quadril e do joelho. E, portanto, flexão do quadril com extensão de joelho, eu posso chegar nesse encurtamento máximo desse músculo. Então faz o seguinte, provavelmente você está sentado, ou se você estiver em pé, aproveita, mantém essa máxima flexão assim do quadril, assim como eu fiz agora, faz a flexão do quadril e tenta estender o máximo seu joelho. E aí você vai perceber que você tem uma limitação nessa posição. Essa limitação, ela pode acontecer por 2 motivos. Por insuficiência passiva dos seus posteriores e por insuficiência ativa do seu músculo reto femoral. Olha só, quando que acontece um, quando que acontece outro? Observe que você pode chegar nesse máximo encurtamento e você vai perceber que existe dificuldade. Ah, professor, mas eu consigo manter a minha perna nessa posição? Claro, porque você tem outros músculos também atuando, como psoas, como quadríceps de uma maneira geral, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, sustentando o seu joelho também em extensão. Então você não é dependente apenas do reto femoral, mas você perde capacidade contrátil desse músculo quando o seu quadril está flexionado e o seu joelho está estendido. Então, nessa posição, não necessariamente, olha, então vamos melhorar o como a gente fala. E daí as pessoas começam assim, porque daí começa a entrar a insuficiência. Olha só, a insuficiência ativa, eu vou voltar lá no começo. Volta. Aí. É a capacidade limitada de um músculo de produzir força. Quando que isso acontece? Quando a articulação coloca o músculo nessa posição. Veja que no começo você só vai chegar próximo dessa insuficiência quando esse músculo ele está realmente bem encurtado. Quando ele está bem encurtado é quando ele não consegue mais, então, gerar capacidade contrátil, não consegue produzir torque e não há mais movimentação na articulação. Agora, as pessoas acham que durante o arco do movimento vai acontecendo isso. Não, durante o arco do movimento, o que vai acontecendo em maior capacidade, em maior possibilidade, é isso que eu acabei de falar para você. E é isso que está aqui nessa intenção da porta. Mecânica, física aplicada ao corpo humano. Ok? Então, nessa posição, você vai perceber uma dificuldade, seja sentado aí, você vai falar, como me incomoda, ou também, se você mantiver nessa posição, tentou estender o joelho e não foi, então, ou seja, você só vai conseguir estender completamente o joelho quando ele estiver levemente para baixo, é a mesma intenção lá do punho quando nós fizemos. Que é o quê? O seu punho voltou um pouco quando você
fez a extensão, o alongamento desses músculos. O seu joelho ou o seu quadril, eles voltam, né? Eles descem, aqui nesse caso, seu quadril estende um pouquinho, seu joelho desce um pouquinho para conseguir fazer a extensão máxima. Ou seja, também está existindo uma insuficiência passiva dos seus posteriores de coxa. Tá entendendo? Tá entendendo como está funcionando? Agora, se essa pessoa está deitada, eu simplesmente mudei o lado, né? E coloquei ela deitada agora aqui no solo. Veja que esse cenário, ainda mais se a pessoa tem capacidade de chegar com a perna aqui próximo a 90 graus, assim, veja que é fácil para ela chegar nos 90, se ela consegue chegar nos 90 graus tranquilamente, vamos pensar numa bailarina, que tem facilidade de alongamento. É fácil ela manter essa posição. Por quê? Porque agora a força da gravidade está agindo nessa direção e, portanto, ela não necessita de muita força nos seus flexores do quadril para manter essa mesma posição. Ela precisa apenas sustentar a perna ali mais ou menos parada. Agora, em pé desta maneira, colocar o quadril nesta posição é muito difícil, porque aqui também eu tenho a gravidade agindo, ou seja, está bem diferente desse cenário, em que os eixos, eu tenho eixo aqui nessa posição, eu tenho eixo nessa posição. Vamos lá, estou até misturando aqui um pouco com a aula 148 e 149. Nesse caso aqui, basicamente, eu não tenho braço do torque. Nesse caso aqui, eu tenho um braço do torque bastante grande. Por isso, é muito mais difícil fazer esse movimento em pé. Entendido? Então, aqui nós já estamos vendo um cenário de insuficiência ativa do seu reto femoral. E também esse reto femoral, ele pode também perder essa capacidade, então, de estender o seu joelho também em cadeiras extensoras. E aí você vai perceber que quando isso acontece mais, e aí fica a dica para você, se você for comprar uma cadeira extensora ou se tem marcas diferentes na sua academia, você pode observar um dos detalhes, esse é apenas um dos detalhes, porque também pode existir aqui um can, né, uma polia variável, como aquela que está ali atrás. Tá? Nesse caso aqui você não vai ter bem um can, né? Basicamente você põe as anilhas desse lado direito aqui e você coloca as anilhas nessa posição. Então ele não tem uma polia como nesse aqui eu acabei de desenhar, tá mais ou menos aqui, assim, ó, mais ou menos nessa posição. Então são cenários um pouco diferentes, mas uma das coisas que você vai observar de agora em diante é a inclinação desse banco em relação ao assento. Porque se ele faz, basicamente, digamos aqui que esteja próximo a 90 graus, você já sabe que próximo a 90 graus, com extensão do joelho, você vai ter uma dificuldade no final do movimento. Agora, se a cadeira extensora ela é levemente, assim, ó, né, você fica com o seu tronco levemente para trás, observe que observe o grau entre tronco, né, basicamente, e fêmur. Porque não adianta nada o meu tronco estar aqui para trás e também o assento está me levando nessa direção. Mas se o assento é mais baixo, observe que aqui você vai ter mais facilidade em finalizar o movimento. Os últimos graus serão muito mais fáceis em cadeiras que têm esse ângulo maior. Você tem mais facilidade em finalizar o movimento. Aí você começa a entender. Sabe onde existe esse cenário aqui? Naquelas máquinas, não sei se você chama assim, multifuncional. Multifuncional naqueles assim que puxa, empurra, né? Aqueles de marcas assim, na maioria das vezes tem condomínios que precisam de espaços, tem espaços pequenos e precisam de máquinas um pouco menores, ou estúdios aí, se você tiver um estúdio, de repente você colocou uma máquina dessa que puxa, empurra, né? Aquelas máquinas mais que eu chamo de multifuncionais, ou estações de musculação, de repente. Aquelas máquinas, elas têm normalmente um banco mais reto nessa posição. E aí você vai perceber que elas sim, elas geram dificuldade. Esse é um dos motivos, esse banco mais reto. Por quê? Quadril mais flexionado, o seu reto femoral, ele, quando ele está lá, quando você está terminando de estender o joelho, esse reto femoral ele passa a não ter mais uma força útil para promover a extensão do joelho. Aí acaba sobrando para os outros músculos, então você tira uma parte. Você podia fazer a extensão com todos os músculos, você está fazendo apenas uma parte deles. Sacou? Aí, esse então, mais uma questão do reto femoral. Agora vamos passar para trás, pensar nos posteriores de coxa.
Olha só, lembra agora há pouco quando eu fiz assim com vocês e deu uma sensação de cãibra, né, desse encurtamento máximo? Esse exercício aqui da sua esquerda é um exercício que normalmente as pessoas reclamam de uma sensação de cãibra. Ainda mais, obviamente, se você pedir para o quadril, no caso aqui dessa moça, você pedir para o quadril dessa moça vir nessa direção assim, né? Se ela fizer uma extensão do quadril e flexão do joelho com caneleira desse jeito, o posterior de coxa ali, pensando nos três, eu já tinha mencionado, cabeça longa do bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, esses músculos, eles tendem, né, a fazer essa posição aqui, como eu mencionei agora, eles podem chegar nesse encurtamento máximo e aí você pode sentir uma sensaçãozinha ali, meio aquela sensação levemente como se fosse iniciar uma cãibra. Então esse é um movimento, existe isso, essa insuficiência ativa desses músculos posteriores de coxa, mas em outros cenários isso acontece também. Aqui, não tanto nessa posição que essa moça está, porque ela está com o joelho dela praticamente ele não está bem flexionado, mas se ela tivesse com o tronco nessa posição, é a mesma coisa. Chega naquela posição, as pessoas falam, ih, parece que vai me dar uma cãibra, até pela intensidade do movimento e pelo encurtamento. Afinal, o quadril está praticamente estendido, né? Aqui não está completamente estendido, podia estar levemente para trás, fica mais ou menos 20 graus para trás, se a gente for fazer isso aqui, né? Olha, vamos pensar aqui, quanto que esse quadril estende, assim, uns 20 graus, é pouca coisa, perto desse neutro que aqui está. Então isso aqui seria o máximo de extensão do quadril, e aí máximo de flexão do joelho, ela teria que estar mais para trás, aí ela sentiria então esse máximo encurtamento e de repente uma insuficiência ativa dos posteriores de coxa, ok? Que não acontece se ela está fazendo uma flexão nórdica inversa, porque quando ela está lá naquela posição, a força da gravidade estaria agindo, imagina que se ela está com o tronco aqui, a força da gravidade estaria agindo nessa direção, então ela precisaria dos músculos anteriores para fazer o movimento, ok? Ela não estaria fazendo contração muscular com os posteriores, ok? Entendido então? E também acontece isso nesse último cenário que aqui eu coloco para vocês. Só que veja que nesse cenário, mais uma vez, o quadril dessa moça que aqui está, olha lá, ele não está estendido, né? O que seria, aqui seria um neutro e aqui seria esses 20 graus de extensão. Ela até, dependendo aqui da qualidade do movimento, da amplitude que ela tenha, da capacidade do glúteo até de fazer esses graus, que é a grande parte desses últimos graus aqui é glúteo máximo que faz. Se ela tivesse nessa posição e aí sim com o joelho em flexão, aí ela estaria nesse encurtamento máximo mais uma vez. Agora, o que acontece? Vamos lá. Então, nesse cenário, você percebe que se você pede para o teu aluno fazer a flexão do joelho, muito próximo do máximo, você percebe que o seu tilt pélvico você acaba dando aquela empinadinha no bumbum. Por que é normal fazer essa empinada no bumbum? Porque se essa pessoa empina o bumbum, ela alonga novamente os posteriores. Você está flexionando todo o seu joelho, flexiona, 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 vai chegar um momento que você vai chegar próximo desse encurtamento máximo. E aí o que você quer fazer? O que seu aluno quer fazer? Ele quer rodar o quadril, porque quando ele roda o quadril, ele dá empinada de bunda, ele alonga novamente os posteriores de coxa. Então já fica aí para você, quer saber mais sobre cadeira e mesa flexora e saber inclusive qual é melhor pensando em hipertrofia, aula 166. Aí vou até anotar aqui, ó, aula 166, para você saber tudo sobre mesa ou cadeira flexora. Beleza? Nesse cenário, o que está acontecendo? Chegando muito próximo desse encurtamento máximo, o máximo encurtamento estaria, caso ela estivesse nessa posição aqui que eu mencionei, né, nessa aqui de cima, mas não está nesse máximo, devido ao quadril nessa posição. Agora você começa a entender então que aquelas mesas flexoras que são retas, que não têm essa inclinação como essa aqui tem, elas vão gerar essa sensação mais ainda. Né? São mesas antigas, a maioria das vezes são bem antigas, essas mesas que são praticamente retas. Você vai perceber então que o teu aluno vai chegar ali, ele não vai conseguir fazer grande movimentação e flexão do joelho, a não ser que a máquina tenha todo um sistema de polias
de polia variável para diminuir muito a carga quando o joelho está fazendo a flexão máxima. Porque aí a máquina diminui a sobrecarga, aí o seu joelho consegue fazer, né? Você consegue trazer a tíbia e fazer a flexão máxima. Ok? Mais uma vez, tem que fazer isso, senão você não consegue fazer essa movimentação. Porque aí o seu músculo, ele está chegando efetivamente nessa insuficiência e ele não é mais útil, parafraseando aqui Kendall, quando ele fala sobre essa questão. De se é útil ou não. Eu não lembro se é Kendall ou se é a Susan Hall, mas é um dos dois ali que eu coloquei no começo. Entendido até então? Passando outros exercícios que isso acontece quando nós fazemos panturrilha. Agora a gente entra no gastrocnêmio. Quando é que esse gastrocnêmio entra nesse máximo encurtamento, na insuficiência ativa? Quando eu tenho o máximo de flexão do joelho com o máximo aqui de plantiflexão. Aí eu tenho o encurtamento máximo do meu gastrocnêmio. Por isso que nós falamos que esse exercício ele envolve bastante sólio. Por quê? Porque se o gastrocnêmio, quando você está aí, olha, muita atenção nisso, porque é por isso que envolve só sólio aqui. Claro que não envolve só sólio, porque quando o seu calcanhar está lá embaixo, imagina aqui agora, então eu vou desenhar em azul clarinho. Imagina que o pé desse indivíduo agora continua apoiado aqui, mas ele está aqui para baixo. Você alongou novamente seu gastrocnêmio, ou seja, ele está numa posição para produzir força. Agora, quanto mais para frente você senta, mais flexão do joelho e mais plantiflexão, mais esse gastrocnêmio ele para de ajudar no movimento e mais sólio passa a entrar. Entendeu? Se esse rapaz aqui tivesse com a coxa assim, com a perna mais aqui nessa posição, digamos, se tivesse o apoio mais aqui na frente, então o gastrocnêmio ia agir mais ainda. Se ele tivesse com a perna aqui mais atrás e com o apoio nessa posição, olha, então imagina que agora aqui, tíbia e pé dele, aqui o gastrocnêmio vai agir menos ainda, porque tem mais flexão do joelho. Já que o gastrocnêmio, já mostrei para você no músculo, na anatomia, ele cruza as duas articulações. Como é que você enxerga isso? Agora vamos mais uma vez levar para a questão prática, pontual. Prática pontual. O que você quer treinar? Você quer que esteja envolvido o gastrocnêmio? Você quer que... Não, agora é a hora só do sólio? Aqui, essas possibilidades. Levar o quadril um pouco mais para frente, levar o seu... sentar um pouco mais para frente na máquina, flexionar um pouquinho mais o joelho, faz então com que o seu gastrocnêmio tenha mais dificuldade de contração, acaba sobrando um pouco mais para o sólio. Ok? E isso você vai perceber também numa cadeira flexora. O que acontece na cadeira flexora? Você tem também um encurtamento ali do seu gastrocnêmio. Aqui a gente está falando de gastrocnêmio, tá, gente? Então, se não é de posterior, não. Nas duas aqui, gastrocnêmio, tanto nessa quanto nessa. Ok? Gastrocnêmio. Nas duas opções. O que acontece? Quando você faz a cadeira flexora com a ponta do pé, puxando a ponta do pé para você, uma dorsiflexão, você está com o seu gastrocnêmio alongado. E aí quando você vai, então, encurtando esse gastrocnêmio pela flexão do joelho, já que o gastrocnêmio faz também essa flexão, você tem é mais fácil você fazer a cadeira flexora com a pontinha do pé puxando para você. Agora, se você empurra a pontinha do pé lá para frente e começa a puxar, você tem maior dificuldade. Por quê? Porque aí você, pontinha do pé para frente, você já encurtou um pouco o gastrocnêmio. Quando você vai flexionando o joelho, você está encurtando mais ainda o gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio sai da jogada e sobra somente para os seus posteriores de coxa. Por isso que fazer com dorsi ou plantiflexão muda o cenário para a cadeira flexora. Com dorsi fica mais fácil, com plantiflexão fica mais difícil. Entendido? Mais uma vez. E aí, professor, e aí, o que é o melhor, o que é o pior? Não tem melhor ou pior. Você quer sobrecarregar mais um músculo do que outro? Você quer tirar um da jogada e colocar outro?
essas são as opções agora que você tem. Se você quiser fazer com plantiflexão, não tem problema nenhum, você só vai estar encurtando o máximo o teu gastrocnêmio. Pode ser que gere aquela sensação de cãibra no gastrocnêmio, afinal, essas posições mais encurtadas, elas geram essa sensação, você tem que estar um pouco mais treinado para você não sentir tanto ela, normalmente teus alunos sentem. Ou se você quiser fazer implante em dorsiflexão, perdão, você pode fazer também, o seu gastrocnêmio vai ajudar sim na flexão do joelho. Ok? E por último, trago os dos membros superiores, bíceps ou tríceps. Nem sempre quando você faz uma rosca lá na polia alta, significa que você vai estar em insuficiência do seu bíceps. Por quê? Porque essa insuficiência, essa dificuldade, esse músculo ele passa a não ser mais tão útil quando você faz bastante flexão. Então é como se você tivesse que fazer essa rosca nessa posição. Aqui você percebe que o seu músculo está chegando muito próximo dessa insuficiência. Agora, se você faz nessa posição aqui, com uma polia média, e faz aqui, não tem tanta diferença. Você só está estimulando o seu músculo em amplitudes diferentes. Agora, será que é melhor eu alongar mais esse músculo e fazer, por exemplo, num banco inclinado, assim, né, levemente inclinado, e você faz, então, uma rosca direta com esse alongamento máximo até pela extensão do ombro, ou é melhor eu fazer na máxima flexão e no máximo encurtamento desse músculo? Vamos lá, na aula 166, que eu acabei de citar agora para vocês, tem lá a resposta sobre isso, pensando em cadeira e mesa flexora, que um trabalha no máximo alongamento e outro trabalha no máximo encurtamento. E tem os resultados. Claro que, pensando em função do dia a dia, eu falaria para você, utilize as duas possibilidades, porque em muitos momentos do dia a dia a gente faz movimentos mais aqui, outros movimentos mais aqui, enfim, pensando em função, qualidade articular, em controle articular, eu faria as duas possibilidades. Mas pensando em hipertrofia, existem alguns que são mais bem vistos aos olhos da ciência. Aqui, nesse caso, quando eu estou falando ainda de bíceps, lembre-se que então o que você pode fazer? Eu estou falando de bíceps, e você faz a flexão máxima aqui então, e nessa posição você estaria efetivamente, né, com o braço mais alto, chegando mais nesse encurtamento máximo. Essa posição média não existe grande dificuldade, apenas aqui uma variação de exercício, uma variação do próprio comprimento do músculo que está mais encurtado, obviamente, né? Está um pouco mais encurtado nessa posição do que se ele fizesse nessa posição. Ok? E aqui, por último, eu tenho tríceps. Tríceps coice, da mesma maneira, se esse braço, se esse húmero, ele está mais nessa posição alinhada com o tronco, você não vai chegar muito próximo desse encurtamento máximo, ou seja, você precisa levar o seu braço, né, o seu húmero, seu braço mesmo, lá em cima, em máxima extensão, para chegar nessa posição e também falar, nossa, como é difícil de fazer essa posição. Por dois motivos. Primeiro, grande braço do torque, nessa posição, é o maior braço do torque no movimento, né, se a gente for considerar lá, braço do torque, distância entre o eixo do ombro, vou ter que colocar em preto aqui que não apareceu direito, eixo do ombro até esta linha, formando 90 graus, é o braço do torque da resistência do halter. Então, claro, fica muito difícil porque ele está aumentando exponencialmente, mas ao mesmo tempo, se você está fazendo essa movimentação com grande extensão do ombro e grande extensão do cotovelo, ou máxima extensão do cotovelo, você está chegando na insuficiência ativa de qual músculo? Vamos ver agora, você já tem que saber qual. Tríceps, qual cabeça? Responde para mim, anota. Tríceps, cabeça longa. Muito bom, cabeça longa do bíceps, como você viu na anatomia, ele é biarticular e, portanto, ela faz extensão do ombro e extensão do cotovelo. Se você está nessa posição, nesse finalzinho vai ser muito difícil. E aí você vai fazer essa cara aqui, olha, igual esse indivíduo que tá aqui. Tá bonito esse indivíduo aqui, diretor? Não tá muito bonito? Você tem certeza? Ele tem algum problema no dente dele ali? Você consegue enxergar alguma coisa ali no dente dele ou não? Ali. Um alface?
talvez um alface, ele tá lá. Enfim, o diretor acha que ele tá com alface na boca. Pessoal, aqui está então a possibilidade da insuficiência do tríceps. Me lembro agora também, não me lembro o número da aula, mas nós falamos sobre peitoral e tríceps especificamente em alguma das aulas. Se você quiser buscar e estudar ela, vale a pena, que quando eu falo sobre, exatamente, faz todo sentido aqui falar dessa questão do tríceps, e por ele ser, dessa porção do tríceps ser biarticular, e a dificuldade de hipertrofia dessa porção mais especificamente num supino. Afinal, você faz movimentos opostos aqui no supino, ao invés de você não faz as duas movimentações de extensão, né? Vou colocar para cá, extensão do ombro com extensão do cotovelo, né? No supino você faz extensão do cotovelo, mas você faz uma adução horizontal, vamos considerar assim. Isso gera também para o músculo tríceps uma dificuldade. Ele falou, opa, mas peraí, é para eu alongar ou é para eu encurtar? E aí tem uma aula, eu não lembro exatamente a aula aqui, não fica para vocês. Se você jogar na busca, atenção que você pode fazer isso, tá ali no aplicativo ou no computador, do ladinho lá em cima, tem buscar, e ali você coloca, então coloca tríceps, coloca supino, coloca braço do tórax, coloca dorsal, coloca cadeira extensora, coloca flexão nórdica, coloca condromalácia, coloca menisco, coloca síndrome do impacto no ombro, coloca impacto femoroacetabular, enfim, coloca pé cavo, pé plano, você coloca a informação que você quer ali, e você também tem a possibilidade de estudar, de buscar especificamente o tema da aula que você quer. Beleza? Essa aula então foi a aula de insuficiência ativa e insuficiência passiva. Agora você sabe quando ela acontece, em que exercícios ela acontece, você sabe em quais músculos ela acontece, e agora você tem muito mais poder de persuasão, entendimento, possibilidades para atuar junto com o seu aluno, como eu estou mencionando, numa posição ou outra, num tríceps, numa posição ou outra, numa cadeira, numa compra de uma cadeira extensora, flexora, caso você queira montar um estúdio, na escolha de uma mesa flexora ou de uma cadeira flexora, junto com os seus alunos, dependendo do objetivo deles, a partir dessas informações. É isso que eu quero que você seja, cada vez mais notável naquilo que você faz, compreendendo a biomecânica e tendo técnicas também de marketing digital para você atrair alunos. Atrai alunos e aplica a biomecânica como como grande ouro na sua aplicação prática. Poucos profissionais dominam todas essas possibilidades. Atrai através principalmente do marketing, aplica junto com a biomecânica. É isso que a Escola Personal Trainer Academy faz para você. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Um abraço e até semana que vem.